Os super times na NBA já se tornaram algo comum de se acontecer. E mesmo alguns dando certo, várias dessas tentativas falharam. Eu sou o Edu. Eu sou o Kai e hoje vamos mostrar os super times que deram errado. Houston Rockets 96-98. Charles Barkley se juntaria ao time bicampeão de Hakeem e Clyde Drexler. Pra quem não sabe, no segundo título, no segundo ano pra fazer o back-to-back, o Clyde Drexler chega em Houston. E junto ele consegue ser campeão. Aí após uma temporada desse time, perderam quando o MJ voltou. E o GM do Houston percebe que pra conseguirem tentar mais um título, eles precisariam do Big Three, né? Do Big Threezinho. Cara, e deve ter sido um começo de temporada de muita expectativa pra torcida do Houston. Porque tu pensa, eles foram campeões recentemente, com 2 caras da NBA, que futuramente vieram a se tornar Hall da Fama. Ainda trazem um cara muito hypado na época, que também era um All-NBA, já tinha sido MVP. Então era um time que recentemente tinha sido campeão, e agora tinha mais um All-Star, tá ligado? Mais um cara de peso no time. Só que a história desse time terminou muito feia, cara. Eles caíram nos playoffs contra o surpresa da temporada, na final de conferência, Utah Jazz, e foram eliminados pelo MVP Karl Malone, inominável. Mano, pior que esse time, ele chega já meio capengando, porque eles vão até o jogo 7 contra o Supersonics na semifinal de conferência. Aí na temporada seguinte, o Olajuwon lesiona na metade da temporada, o Dexter não vai bem, o time se classifica em 8º, e daí seria a última classificação dos playoffs do time até 2004. E quando acaba, eles são eliminados na primeira fase, tá em 8º mesmo, o Dexter aposenta, ainda tem aquele negócio que o Hakeem e o Charles chamam o Scoot e Pippen pra tentar fazer algo, aquele Big Three já de velhaco, né, Caizão? Ele tenta fazer um Big Three de velhaco que eles nem vão pro playoff, mano, eles nem chegam a tentar ir pro playoff com esse time. Cara, várias vezes juntar velhos com o Hakeem, velho, coitado, mano. Então, né, porque o primeiro super time que eles montam é só o Hakeem e o Clyde, né, mano? Porque dá pra se considerar um super time, chega mais um cara de nome, tá ligado? Eles conseguem ganhar um título. Então eu acho que isso faz parecer pro GM do Rockets que montando super times ia dar bom, tá ligado? Pô, ainda mais com o Charles Barkley, que era muito hypado na época. Faz sentido na cabeça do cara. Ele junta 2 caras que ganham um título. Com mais uma estrela, vai dar bom, pô. 3 estrelas. E tinha que dar esse all-in, né, mano? O Jordan tinha voltado, então, pô, a liga inteira tava com esse pensamento de ter que ganhar agora. Tem que montar um time muito bom agora. Los Angeles Lakers 2003 a 2004. O Lakers tinha sido campeão 3 vezes, tinha feito tripit, né, de 2000 a 2002. E depois de 2002, em 2003, eles tentando o 4º título seguido, eles são parados pelo San Antonio Spurs. Gigantesco, véi. E depois dessa eliminação, eu acho que o time em relação mano, todo mundo sabe que o Shaq e o Kobe nunca se deram muito bem. Então já tava a fadiga, os cambal, né, mano? Então nisso a franquia tenta trazer mais 2 jogadores que eram dos melhores da época, já eram mais velhos, né? Mas eles formam um super time com o Karl Malone e o Gary Payton. Que os dois não tinham títulos, né? Porque já haviam sido escambalhados pelo Michael Jordan nos anos 90, né? Cara, ia ser engraçado, porque é um super time que chegou muito, muito próximo de dar certo, velho. Talvez o time que chegou mais próximo da lista, de ganhar um título. Por um lado, é um pouco paia você falar desse time assim, porque eles já tinham a discussão de Kobe e Shaq pra ver quem seria o melhor jogador do time, quem seria o dono do time. E eles ainda me trazem 2 All-Star, tá ligado? All-Star, assim, ex-All-Star. Mano, mas é um time que chegou muito, de fato, muito perto de ganhar. Eu já vi gente dizendo que se não fosse o Karl Malone tendo tanto problema de lesão, esse time seria campeão sim. Mas aquilo, né, mano? Você junta vários velhos e tal. É difícil deles terem aquela vontade, aquele gás, tá ligado? Aquela defesa jovem, aquela energia de times mais jovens. Cara, fora isso, esse time teve muita coisa errada já na off-season, tá? Primeiro que o Kobe, todo mundo sabe, ele tinha menos de 30 anos ainda, então era visto como futuro e tal. Ele ia ser free agent. O Shaq também já não tava no melhor físico possível e também queria uma extensão contratual. Então, com o GM do Lakers na época, ele tava com aquela briga tal de pagar mais pra ele, pá. Fora isso, o Peyton não tava se curtindo muito pegar as táticas do Phil Jackson, tá? Muitas lesões. O quarteto só jogou 20 jogos juntos na temporada regular. Mesmo assim, eles ganharam 56 jogos e ficaram segundo no Oeste. Pra ajudar, pelo menos, eles ganharem um pouco de força. Na primeira rodada, eles conseguem passar pelo Houston Rockets, que na época era só o Yao Ming. Conseguem eliminar o campeão, né? O Spurs, na época. Na final, a única campanha do Timberwolves que era boa, tá? O Lakers deu um 4-2, como o Kai disse. Com 40 anos, o Karl Malone sofreu, teve uma lesão no joelho. Tem o Karl Malone, eles tiveram uma sofrida. Porque também, tem que lembrar que o Karl Malone, mano, marcou o Garnett e o Duncan. O velhinho não aguentou, tá ligado? E daí, o Detroit Pistons soberaneou, né? Teve a soberania com Ben Wallace, Rashid Wallace, Chauncey Billups e Richard Hamilton pra ter ganho facinho em 5 jogos, 4-1. Time de macho do Detroit Pistons, tá? Pós-temporada, o Shaq é trocado pro Miami Heat. Já que o Shaq foi trocado, o Kobe renovou. Ficou bem felizinho com isso, né? Porque, né? Muitas intrigas. O Peyton é trocado e o inominável se aposenta. E a gente vai vendo que a maioria desses times, eles parecem muito bons
bons no papel, mas dentro do vestiário, na própria organização, tá tendo muitos problemas. O próprio Lakers aí. Acho que o Houston é o único que, de fato, não rolou problemas fora da quadra, mano. Não sabíamos, né? Não que a gente saiba, pelo menos, né? Porque, de resto, velho, vocês vão ver que todos esses times tiveram algum probleminha fora da quadra que ocasionou no fracasso, velho. Brooklyn Nets 2013 e 2014. Pra quem não sabe, em 2010, falecido New Jersey Nets é comprado, tá? Se eu não me engano, por um russo. Então, em 2012, troca pra Brooklyn, né? E além disso, o dono queria fazer um time, tipo, um time da hora, tá ligado? E daí tem a fatídica troca em 2013 com o Boston Celtics, mano. E traz Kevin Garnett, Paul Pierce e Jason Terry pro time, mano. Cara, e não foi só a troca do Nets, tá? Eles tentaram trazer, anos antes, vários caras com calibre de All-Star, All-Defense. Eu sei que eles trouxeram Deron Williams, trocaram pelo Joe Johnson. Mano, pra vocês terem noção, o all-in dos caras foi tão grande, trocando jogadores, picks, jovens, que no final, tudo isso ocasionou em Jason Tatum, Jaylen Brown e Damian Lillard. Tudo isso foi pique do Nets. O Nets, ele formou um quinteto com Brook Lopes, Kevin Garnett, Paul Pierce, Joey Johnson e Deron Williams, que era um bom elenco, tá? Além do banco tinha Jason Terry, o Andrei Kirilenko e o Shaun Livingston também, que eram bons jogadores, né? Porque tinha qualidade, né? Mas já começou errado, rapaziada, a temporada regular, porque o Brook Lopes só joga 17 jogos na temporada, Williams perde jogos, Garnett perde jogos, o Paul Pierce não faz uma boa temporada, tá? Já era abaixo. Cara, a gente vê que a decadência desses caras não só era da idade, mano. Quando eu tava em Washington, o Paul Pierce revelou que ele ficou muito mais feliz jogando em Washington, um minúsculo Washington Wizards, porque a situação em Brooklyn foi horrível pra ele. Ele disse que ninguém tinha clima pra treinar, ele e Kevin Garnett, que já era dois velhaços, tinha que ficar animando todo mundo. O time não tinha energia nenhuma de jovem. O Deron Williams, ele disse que o Deron Williams não tinha ambição nenhuma. Mano, deu tudo errado, velho. Zero cultura, né? Padrão Nets. E na temporada, eles conseguiram fazer 44 vitórias, ficando em sexto lugar. No primeiro round, eles conseguem derrotar o favorito, Toronto Raptors, em 7 jogos. Aí no round seguinte, já toma logo. Mano, papo reto, Caizão. Nessa época, era tipo passeio Toronto. Quem que é o próximo? Miami Heat. De Dwayne Wade, LeBron e Chris Bosh, tá? E, mano, não teve o que fazer, né, mano? Foi 5 jogos, 4-1. Depois disso, Kevin Garnett é trocado pro Minnesota. Paul Pierce, como o Kai falou, vai pro Washington. Deron Williams e Joe Johnson ficam mais uma temporada só. Então, mano, sério, velho. Foi tudo errado, mano. Tudo errado. Bizarro como essa lore aí fede a Nets, né, mano? Resume muito os últimos anos do Nets, velho. De novo o mesmo time, tá, Caizão? Brooklyn Nets, agora 2021-22. Bota o pezinho aí, editor. Pra quem não sabe, mas o Brooklyn Nets que a gente tá falando, mano, é o Brooklyn de Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving. Se eu não me engano, quem deu mais trabalho pra trazer, acho que foi o único que deu trabalho pra trazer, né? Foi o James Harden. Pô, e na época parecia um time invencível, mano. Tu vai olhar esse time no papel, diferente dos outros times que a gente falou aqui, os caras não estavam idosos, não estavam em decadência suprema, mano. Os caras no auge ali, pô. O Kevin Durant tava voltando de uma lesão, mas ele voltou, tipo, melhor do que antes, praticamente, tá ligado? O Harden vinha de temporadas assustadoras em Houston, tipo, tanto que o Harden até hoje joga em alto nível, tá ligado? Então era um time que, na teoria, tava todo no auge, mano. Eu não vou botar tanta culpa, mas eu boto um pouco de culpa em relação ao time em volta, tá ligado? Mano, era só uns velhos, se eu não me engano tinha Blake Griffin, LaMarcus Aldridge. Mas esse time ainda conseguiu ir muito bem, tá? Na primeira temporada eles conseguem ficar em segundo, tá? Com 48-24 em 2020-21. Na primeira temporada, mano, eles conseguem eliminar o Boston Celtics, que no 4-1 foi uma presa fácil pro gigantesco de Brooklyn, tá? E, mano, aqui todo mundo botava muita fé nesse elenco, tá? Aí rola o fatídico, né, mano? Semifinal de conferência, Brooklyn Nets contra Milwaukee Bucks, 3-3, 4-3 pro Milwaukee Bucks no jogo 7, tá? Cara, é triste, tá? Mano. Vale ressaltar aqui que além do pezinho do Durant, teve também o Giannis lesionando o Kyrie na covardia, mano. Na pura covardia, velho. Pô, mas é aquelas, né, Kai? Perdi pro campeão. É que me pega muito que esse time teve muitos detalhes que fizeram eles perderem, velho. Teve lesões, o pezinho. Mano, foram pequenas coisas que foram fazendo o time perder, tá ligado? Ah, não. Vale estar também depois, né? Colocou eu fatico o problema com o Kyrie Irving, né? Midiaticamente, né? O James Harden também, mano, em muitos momentos. Vocês vão ter imagens, tem imagens aí. Cara, James Harden não se ajudava também, né, mano? O físico que ele apareceu em momentos no Nets é, tipo, absurdamente assustador. Que esse aí viveu em Nova York, eu e você não vamos viver nossa vida inteira, Eduzão. Mano, pior, velho. Mesmo com o físico, tá? Ele ainda era craque, pô. Mas eu mesmo lembro de uma temporada, a temporada que rolava, né? Que foi a temporada que depois que rolou as trocas, tudo. Quem não jogava era o Kyrie, né? Ainda continuando por lesão e depois também teve os problemas, né?
problemas aí, né? Mediaticamente. Tava com medo de virar crocodilo. Aí depois o Harden é o primeiro a ser trocado. Foi muito rápido, tá? O Kevin é trocado e depois o Kyrie na trade deadline do mesmo ano, né? Vai pra Dallas. Pô, vale lembrar que esse time ainda tentou trazer um Ben Simmons ali pra montar o time em volta, talvez, tá ligado? Ser aquele jovem que vem pra farmar no tanque. Só que daí já era o Ben Simmons problemático, né, mano? Ben Simmons com um dos piores contratos da NBA, que não arremessava, não pontuava, não jogava. Os super times a gente consegue perceber que realmente é uma tacada. Ao mesmo tempo pode dar muito certo, é uma tacada que pode dar muito errado. Não só super times, tá? Trazer estrelas é um gasto muito absurdo, tá rolando até agora, né? O Giannis, eu mesmo digo que sou torcedor do Hornets, né? E eu mesmo digo que eu sempre, eu acredito que o Hornets tem que dar a gente tem muita pique, nem precisa gastar nosso futuro inteiro, tá ligado? Uma piquezinha, mais 2 piques de outros caras que a gente tem. A gente consegue trazer alguém, dar um all-inzinho. Eu acho que o all-in pensando no futuro, tá ligado? Pensar em dar errado, porque super times são quase sempre all-in que daí você não pensa em nada, tá ligado? A gente vê como atualmente tem vários times com medo de trocar por grandes estrelas, de trazer alguém, tá ligado? Porque, mano, é muito pouca chance de dar errado. Teve o Lillard no Bucks, o Kevin Durant no Nets, né? Kevin Durant no Suns. Mano, tu pode perder teu futuro inteiro pra não ganhar nada no final, tá ligado? Então vários times agora estão muito receosos antes de trocar o futuro todo, de trocar várias picks. Los Angeles Lakers 2012-2013, Caizão. O Lakers ainda vivia os títulos de 2009 e 2010, que seria do Kobe Bryant e Paul Gasol, tá? Então eles viviam ainda esse querer mais títulos com o Corey que já tinha. Um ano antes, o Lakers queria ter trazido o Chris Paul, que deu errado, onde alguns jogadores ficaram meio bravos, né, porque sabiam que ia ser trocados. Ainda com o Kobe Bryant e o Paul Gasol, que eram os donos do time no campeão 2009-2010, como eu disse, o time trocou o Steve Nash, que já era veterano, por alguns jovens, e trouxe também Dwight Howard de Orlando Magic. Que o Howard tava no auge, não tinha como falar que o Howard tava no auge, se não me engano, 2011, que eles levam o Orlando Magic pra final. Então, mano, é um Dwight Howard. Fora o Dwight Howard, também trouxeram o Metta World. O Lakers ainda contrata o Mike DeAnthony, que é o famoso ex-técnico do Steve Nash, né, que fez o 7 Seconds, o famoso 7 Seconds. E daí começa a temporada, rapaziada. A temporada começa com Howard, né, que era pra ser a estrela, junto com o Bryant, que era pra ser, mano, a estrelinha mais, tá ligado? O segundo nome, né, porque o Kobe já era mais velho. E nisso não deu certo. O Kobe era uma pessoa, eu acho que, mano, que pelo que eu vejo, o Kobe era uma pessoa difícil de lidar, mano. Era uma pessoa difícil de lidar. E o Kobe considerava o Howard, cara, uma pessoa mole. Um cara que não era o cara. E ficava forçando pro Howard que tinha que ser alguém mais forte, alguém mais, tá ligado? Fora isso, os velhinhos do Steve Nash e o Paul Gasol ficaram 50 jogos fora. E com muitas lesões no time, o Kobe sentiu a responsabilidade de chamar, mano, tudo pra ele, velho. Tudo pra ele, tá? Não curtiu muito o Howard, achou que ele era um pivô muito mole, pá. Então ele forçou. Então ele jogou bastante jogos com mais de 40 minutos, fazendo 30 pontos de média. Mano, e ele já era velho, tá? Então no jogo 80 da temporada, rapaziada, ele rompeu o Aquiles, que é a famosa lesão. É a última lesão do Kobe, é a lesão que faz o Kobe realmente ficar fora e não conseguir mais voltar. Muita gente lembra dessa lesão porque ele sofre lesão e ainda bate 2 free throws, né? Junto com algumas brigas, o time não fica muito legal. Eles vão pra 7ª colocação, tá? E daí com a 7ª colocação eles são varridos pelo Spurs. Depois da primeira temporada já acaba o super time, tá? Porque o Dwight Howard, que não se adaptou, assim, não curtiu muito Los Angeles, assina com o Houston Rockets. O Paul Gasol também não curtiu, que não recebeu ofertas boas e que era um dos nomes que ia ser trocado pelo Chris Paul. Também chispa. O Kobe joga 6 jogos e também sofre outra lesão, então, mano, não tem mais também. É como eu disse, o Kobe sofreu muito. O Steve Nash só joga mais 15 jogos e aposenta. Então, mano, esse super time foi velho junto com Dwight Howard, que era pra ser o dono. Pô, eu achava, quando eu ouvi a história desse time, que o Kobe não era a favor de trazer o Dwight Howard pro time. Por isso que teve toda essa confusão. Mas não, mano, o Kobe era muito a favor. Inclusive, quando foi anunciado o Dwight Howard, ele até postou: bem, parece que o Superman encontrou o seu lar. Então, tipo assim, ele era muito a favor, principalmente por não ter envolvido o Paul Gasol na troca, tá ligado? Trazer o Steve Nash também foi escolha do Kobe, então esse time foi praticamente selecionado a dedo pelo Kobe. E o Lakers burrou legal nessa troca aí também, tá? Porque eles trouxeram o Dwight Howard de inspirante e pensaram: não, ele vai viver a nossa cultura aqui, vai ser o Kobe Shaq 2 e ele vai renovar com nós na próxima temporada. Só que não foi o que aconteceu, eles trocaram 3 picks pelo Dwight Howard e o Dwight Howard vazou, velho, próxima temporada. Então só deu ruim pro Lakers, que ocasionou no final aquele rebuild deles, né, velho? O Howard também tinha sofrido na época uma lesão na hérnia de disco que ele teve que operar. Então ele já vinha do Orlando abaixo, tá ligado? Tanto que depois disso o Dwight Howard nunca mais voltou a ser o Dwight Howard de Orlando. Ele ficou sempre muito abaixo o resto da carreira inteira. Mas, pessoal, deixem um like, se inscrevam no canal. Comentem se a gente esqueceu algum super time, tá? Eu acho que não, tá? E, mano, comentem qual vocês queriam que desse certo, tá? Eu acho que KD e Kyrie, eu queria ver um título, tá? Acho que foi o super time que eu mais queria ter visto um título, tá? Merecia. Ainda mais pela estética de Brooklyn, que é muito legal, mano. Enfim, tamo junto e valeu!